Olá, meu nome é Joás Menezes e esse é o podcast do canal Teologia Hoje. Eu convido você para tomar mais um café com a Bíblia. Esse é o 15º episódio de 2021. Pegue a sua Bíblia e a sua xícara. Eu quero compartilhar um texto do Evangelho de Mateus com você nesta manhã. Capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 13. Diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu vou curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem, e ao meu servo: faça isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, e disse aos que o acompanhavam: Em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá, e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Na semana passada eu conversava com um amigo. No meio da conversa, lembrei da expressão do centurião: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa. Essa frase ecoa por gerações. Inclusive, está presente diariamente na missa católica. Nela, a citação é proferida da seguinte maneira: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Isso me toca profundamente. Esse é o último momento de preparação na missa, antes do fiel receber a hóstia consagrada, que na tradição cristã católica representa o próprio corpo de Cristo. Já falamos sobre isso em outro podcast. Tantas lições podemos aprender com esse centurião. O centurião, caso você não saiba, era um oficial do Império Romano, responsável por comandar uma centúria, isto é, 100 homens. Na época de Jesus, o povo da sua região estava sob dominação romana. O centurião representava a força agressiva de um império dominador. As centúrias romanas espalhadas naqueles territórios eram o símbolo da força imperial. Os olhos do imperador, a mão forte do imperador. Era a voz do imperador que silenciava a voz dos desfavorecidos colonizados e retirava deles bens e dignidade. Uma das propagandas do Império Romano naquela época era a Pax et Securitas, paz e segurança. Uma grande teóloga observou que a paz romana se representou alguma estabilidade pela ausência de guerra ou redução das mesmas. É uma paz estabelecida a partir de uma política de anexação de territórios, subjugação de povos e taxação da população. O poder que o império detinha na época de Jesus fazia com que eles tivessem a sensação de que jamais seriam removidos. Mas a Pax Romana era para a elite romana. Era a paz vinda de cima e simbolizava o poder imperial. Não era paz para o povo. Além da Pax Romana, o imperador também oferecia pão e circo para os romanos. A política do pão e circo, panem et circenses, no original em latim, ficou conhecida como o modo com o qual os líderes romanos lidavam com a
população em geral para mantê-la fiel à ordem estabelecida e conquistar o seu apoio. No seu contexto original, criticava a falta de informação do povo romano, que não tinha qualquer interesse em assuntos políticos e só se preocupava com o alimento e o divertimento. Então, naquele contexto, o Império Romano era visto como o principal doador de paz, segurança, alimento, prazer ou diversão. O centurião, que representava o dominador e doador, vai a um cidadão judeu do território dominado, na cidade de Cafarnaum. Isso é extremamente significativo e não devemos ler essa narrativa sem levar esses aspectos em consideração. Um breve detalhe: Cafarnaum era uma importante rota comercial. Assim se justifica a presença de uma centúria, ou até mais de uma, naquela cidade situada na praia a noroeste do Mar da Galileia. Mas voltando ao centurião, ele chamou Jesus de Kyrie, de Senhor. Ele também demonstrou extremo cuidado e sensibilização com a dor do seu criado. Ele disse a Jesus: "O meu criado sofre terrivelmente." Ora, são muitas as lições. Mas hoje eu considero que devemos buscar a humildade do centurião. Alguém que tinha autoridade, mas que também reconhecia a autoridade do outro. É comum ver os que são dotados de autoridade hoje e avaliam como sendo uma atitude estranha perceber como eles desdenham das outras esferas de autoridade. Mas hoje eu considero que devemos buscar também a fé do centurião, que não se apoiou nos seus recursos e poderes disponíveis na estrutura de poder. Não, ele colocou a sua fé na única fonte legítima de autoridade, naquele que sempre usou sua autoridade para servir, curar, não para se beneficiar e ferir. Por isso que o centurião procurou a Jesus de Nazaré. Com Jesus eu aprendo que não devo rotular nem excluir ninguém. Naquele contexto, um judeu que entrasse na casa de um pagão romano seria automaticamente considerado impuro. Eu vou lá curá-lo, foi o que Jesus disse. E o "eu vou lá" já diz muita coisa, porque o verdadeiro terapeuta, e a expressão que aparece no texto grego é terapeuso, sabe que a cura que gera é maior que os preconceitos e rótulos sociais. Sendo assim, como o centurião, precisamos confiar que basta apenas uma palavra dele, do doador e terapeuta por excelência, e a realidade será transfigurada. Se a mensagem desse podcast foi relevante para você, compartilhe esse link com seus familiares e amigos. Siga o nosso podcast na plataforma de sua preferência. Quando puder, ouça os episódios anteriores. Assine também, caso ainda não seja assinante, o nosso canal no YouTube. Basta acessar www.youtube.com/teologiahoje. Mesmo que já tenha tomado a vacina, continue tomando todos os cuidados. Use máscara, higienize frequentemente as mãos, evite aglomerações. Se ainda não tomou a vacina, mas está no seu período, procure um posto próximo da sua residência. Nós estamos numa pandemia, vai passar, mas ainda não passou. Que a bênção do Eterno, que enriquece e não acrescenta dores, seja sobre a sua vida, dos seus familiares e amigos. É a oração que faço por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Até o próximo Café com a Bíblia.